Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Ora, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Angra em Revista deste sábado, dia 10 de Abril, connosco já o Sr. Presidente do município, o Professor Alan Menezes, muito boa tarde. Dia. Muito obrigado. Sim, estamos na transição de bom dia para a tarde, está tudo certo. Estamos então mais uma vez reunidos para falarmos um pouco daquilo que tem acontecido ou que está para acontecer no nosso concelho. Uma dos acontecimentos talvez dos últimos dias que marcou e que tem suscitado sempre alguma curiosidade tem que ver com a apresentação do séquito real das São Joaninas. Aconteceu, não é? É verdade. Enfim, mais uma vez, a beleza domina naquele conjunto de jovens talentos. A questão é exatamente, continua a ser a mesma, é como é que nós vamos viver as São Joaninas? Pois, essa é uma excelente pergunta e é uma pergunta cuja resposta só muito mais perto das São Joaninas é que nós vamos poder dá-la. As São Joaninas, aliás já tínhamos falado nisto aqui há uns tempos atrás, estão programadas basicamente com dois formatos. Um formato em que predomina o virtual, ou seja, sem presença física do público, e um formato com uma presença modesta e controlada do público. Qual dos formatos é que vai ser efetivamente posto na rua vai depender da situação no próximo mês de junho e também da evolução da questão da vacinação. Ou seja, nós estamos a viver um tempo em que cada dia é um dia. Nós podemos estar um dia a falar numa situação, como temos vivido nestas últimas semanas, em que tem sido extremamente favorável para a Ilha Terceira, em que não temos tido aqui casos e que as coisas têm estado calmas, mas a qualquer momento as coisas mudam e obviamente que nós não temos estamos a ver outra vez em São Miguel, agora acalmou a Ribeira Grande, está um recrudescer da epidemia e estamos a vê-lo um bocadinho por toda a Europa, focos que surgem aqui e ali e ninguém está livre disso acontecer. E por isso nós só vamos poder saber exatamente como são as São Joaninas, provavelmente 1 ou 2 semanas antes, ou seja, lá para o princípio de junho falaremos sobre esta matéria. Até lá, isto é importante as pessoas perceberem, estão a ser, enfim, a Comissão das São Joaninas está a trabalhar toda a força, a preparar não uma festa, mas duas, porque temos estas duas alternativas, portanto estão a ser preparados eventos que podem ser transmitidos pela via televisiva, na situação de nós não podermos ter participação do público e eventos com entradas controladas e com participação do público, na hipótese de nós o podermos ter. Qual dos modelos é que vai predominar? Apenas a seu tempo, não é? Saberemos. Fez questão já de dizer, professor, que o importante da realização destas São Joaninas é a afirmação, a manutenção da afirmação da marca São Joanina. Sem dúvida. Esta marca é neste momento um dos ativos mais importantes na promoção da Ilha Terceira que nós temos enquanto comunidade. É uma marca que demorou décadas a afirmar, teve nesta última década um enorme investimento na promoção e na tentativa de levar esta marca e de a fazer de facto equivaler a um grande festival de verão. E é isso que se tem feito ao longo destes anos. E claro que há aquele ditado que é uma verdade absoluta, que é longe da vista, longe do coração, e o que não aparece esquece. E portanto o que acontece é isso mesmo, nós não podemos deixar que as São Joaninas desapareçam. Razão pela qual, apesar de tudo, vamos ter estas São Joaninas. Claro que não são as São Joaninas que todos nós gostaríamos, não são aquelas São Joaninas que acho que os próprios membros, os participantes no cortejo gostariam que fosse. Toda a gente sonha com aquele dia de descer a Rua da Sé, provavelmente, enfim, há aqui também um certo sentimento de frustração. Sim, para quem organiza, para quem participa. E para quem participa, mas obviamente que nós temos que viver com esta realidade que é inelutável e vamos a ver se as coisas correm bem, mas também é preciso de voltar a reafirmar que a saúde de nós todos está acima de qualquer outra consideração e por isso as São Joaninas serão aquilo que as normas de segurança permitiram que sejam. Muito bem. Isto numa altura em que muitas das autarquias, aqui nomeadamente do Grupo Central, anunciaram recentemente o cancelamento das suas festas de verão. Portanto, há aqui um trabalho que é preciso manter exatamente na promoção da marca que foi criada e isso é importante que fique claro porque, obviamente, se calhar já ouviu alguém dizer, professor, que trata-se de uma obstinação sua, eventualmente, ou de uma teimosia por ser ano eleitoral, enfim. Bom, esse aspecto eleitoral é aquele que menos pesa. Pois, mas porque, é sempre aquilo que acaba por ser falado. Não é? Mas as pessoas falam nisso porque às vezes eu creio que há uma grande ilusão em torno das questões eleitorais.
primeiro, as eleições não se ganham nem se perdem no ano das eleições. Como é óbvio. Os resultados eleitorais dependem de um percurso e dependem de uma avaliação e particularmente dependem da esperança que as pessoas colocam numa determinada proposta eleitoral. E isso não se faz com São Joaninas ou sem São Joaninas, faz-se com um percurso. A segunda questão que também me parece importante, e isso é uma questão importantíssima para a essência da própria democracia, eu acho que se criou aqui uma ilusão, e em parte alimentada pelos partidos, que parece que vão pedir o voto como quem vai pedir um favor. Não é isso. Os votos que cada um de nós dá são votos em nós próprios, no serviço. Nós queremos uma Câmara Municipal ou queremos um Governo para nos servir, para resolver os problemas dos nossos caminhos, da água, da eletricidade, enfim, da nossa vida em comum. E aquilo que nós estamos a procurar é a melhor oferta possível para uma boa gestão desses serviços. Não é muito diferente que uma empresa qualquer que está à procura de um conselho de administração. E com certeza que vai procurando com certeza o sucesso da empresa, vai procurar aqueles que oferecem melhores condições, e é isso que acontece. Portanto, o voto não é uma coisa que se dê por isto ou por aquilo, é uma decisão que se toma em função de uma expectativa no resultado. E é isso que é importante dizer. Eu, para a minha parte, quando alguém na rua me aborda, se fizerem isto eu volto e digo logo, bom, então não vou fazer isto. Porque a questão não é assim que funciona. É uma questão de, princípio. Aliás, se calhar a questão da Praça Velha é paradigmática exatamente do que está a dizer. Não, é porque isto, e além disso é outra coisa que também é preciso que nós coloquemos em cima da mesa, particularmente em ano eleitoral, que é a noção de serviço. As pessoas, quando, eu sei que ninguém é obrigado a entrar para a vida política, entra quem quer e porque lhe apetece, e portanto eu não estou aqui com isto a dizer que não estou a fazer aqui as coisas porque quero fazer. A questão é que é mesmo um serviço, da mesma maneira como nós nas nossas freguesias, quando alguém, sei lá, está na Comissão do Império ou está na sociedade, olha, aquele serviu o ano passado, o outro serviu há 2 anos, e na Câmara também se serve, e na Junta de Freguesia, e onde quer que seja. Porque, de facto, isto tem que ser encarado como um serviço, até porque, e as pessoas sabem, aqui todos nos conhecemos, eu não ganho mais por ser Presidente da Câmara. Por isso não há aqui nada, a não ser exatamente a noção de fazer uma coisa que eu até gosto de fazer e não vou dizer que não gosto, mas faço por gosto e porque acho que o posso fazer e não propriamente andar a pedir ou então muito menos fazer São Joaninas por causa disso. As São Joaninas são feitas por uma razão. Seria a prova da desgraça, não é? Sim, se as São Joaninas tivessem que salvar um ato eleitoral... Quando as coisas acontecerem assim, mais vale mudar para outra situação. Bom, a questão aqui, muito claramente, as São Joaninas têm que ser feitas do meu ponto de vista e do ponto de vista da equipa, que isto não é uma questão individual, porque nós investimos muito nas São Joaninas. E a verdade é que também é preciso manter esse investimento e, além disso, também é preciso dar um ar de esperança e um ar de que a vida não acabou com a chegada do Covid. E, portanto, a vida tem que continuar e quem diz as São Joaninas das outras festividades. Neste momento, estamos também a fazer um esforço no sentido, obviamente, com todos os controles e todas as questões, neste período que agora estamos a viver, daqui até ao Pentecostes, que o Espírito Santo... as celebrações, pelo menos aquelas individuais, feitas nas nossas casas, enfim, a ida à igreja, essas coisas que não envolvem quaisquer comportamentos de risco aconteçam, e quando chegarmos ao dia do bolo, tal qual como no ano passado, pois que com a colaboração das juntas de freguesia e das comissões dos diversos impérios e outras pessoas que queiram benevolamente juntar-se, pois que se distribua o pão e o vinho, e nas freguesias onde que haja vontade disso, a carne, e que esse dia seja celebrado. O Covid não foi o fim claro que não. O fim do Tivemos percurso. Foi adaptar-nos. Tivemos a que, enfim, tomar as medidas necessárias para evitar que a doença se propague. Como é óbvio. Presidente, um dos espaços onde as São Joaninas são muito vividas é exatamente o Serra do Bailão. Vi que está para fechar, se é que já não fechou, eventualmente no final desta semana, a estrada Rua Tomé de Castro. Não é bem um fecho, é um conjunto de interrupções. O que é que está a acontecer no Bailão? Aquilo tinha ali uma parede feita em pedra, paralela ao campo de jogos, que começou a bater. A parte ali naquela zona do estacionamento já tinha ali um desnível, desnível em alguns casos, na casa dos 10 cm e mais. E indiciava ali algum perigo, algum dia alguém ia estacionar e quando voltasse ao carro ia encontrar o carro no relevado. Mas eventualmente. Além disso, todos os anos, quando acontecem as São Joaninas, há sempre uma cena um bocadinho caricata, que é colocarem-se andaimes, vedações, aquelas que se usam para
para obras, com as redes e tudo. É colocar aquilo para ali fora, e como não há nunca do mesmo tipo, tem que se pedir a todos os empreiteiros da ilha, uns são vermelhos, outros são amarelos, outros são brancos, e fica para ali um arraial de taipais para ali adiante que não tem graça nenhuma. Juntando estas duas coisas, a absoluta necessidade de substituir a parede que estava a dar de si com uma forma mais correta de vedar e dar um ar mais urbano ao bailão, optou-se por fazer um muro em betão, vazado, baixinho, que tem em cima, parecido com aquele que, olha, o modelo seguido foi o que está no museu e o que está no liceu. Em cima tem um conjunto de barras de ferro, que estão alto, faz um gradeamento. Esse gradeamento, quando não há festas nem coisa nenhuma, é transparente e, portanto, não é uma coisa que causa ali uma barreira visual. Nas festas, pois, basta atar uma daquelas telas que são usadas aí para tapar obras, outras coisas quaisquer, e ele fica resolvido. Acabaram-se os taipais, acabaram-se aquelas vedações inestéticas e acabaram-se os riscos. Nós já por várias vezes tivemos durante as festas, quando há um bocadinho mais de vento, depois lá cai um troço daquilo, algum dia podia cair em cima de alguém, enfim, era uma solução provisória que se eternizava há demasiados anos. Junta-se aqui o útil ao agradável, a necessidade de resolver a sustentação daquele talude, digamos assim. Vamos resolver aquilo com uma certa graça arquitetónica, dando um jeitinho àquela zona que vai ficar com um ar mais urbano, mais como um parque urbano, aquela zona de trás, em que há ali uns ajardinamentos e umas coisas que serão melhorados. E depois vamos ficar em condições de, quer nas São Joaninhas, quer fora delas, se resolver fazer qualquer concerto naquele palco, enfim, com poucas horas de trabalho, fica a vedação feita. Praticamente feita. Sendo certo, falava nisso porque o que me pareceu demasiado, talvez, mas isso sou eu que não percebo nada de obras, tem que ver com o período do aviso. Portanto, o aviso público diz que aquilo estará encerrado, aquele troço, até 2 de agosto, ou seja, agora... As obras têm um prazo que é exatamente 120 dias, ou uma coisa assim. O que acontece é que de vez em quando vai ser preciso fechá-lo, porque é preciso pôr betoneiras, pôr escavações. Então não vai estar cerrado constantemente. Vai haver intermitências. Ora, não dá jeito nenhum nós estarmos todos os dias a pôr um anúncio a dizer amanhã fecha, no outro dia não fecha. Ou seja, fica o aviso feito que aquele troço está fora de serviço durante este período, mas obviamente sempre que não esteja a acontecer nenhuma operação que interfira com o trânsito, pois o troço estará aberto. Muito bem. Dentro de um conjunto de outras iniciativas, nomeadamente até de índole cultural, que a Câmara tem vindo a desenvolver, destaca o ciclo de iniciativas para assinalar os 200 anos do levantamento liberal de 2 de abril de 1821. Este é um ciclo que já começou a 31 de março e que se vai prolongar todas as semanas até fins deste mês de abril. Está a decorrer a nível nacional um ciclo de iniciativas que marca os 200 anos do início do processo que levou à Guerra Civil e que levou ao liberalismo, no fim de contas, que levou à construção da nossa atual sociedade. No caso do continente, pois os eventos aconteceram em agosto de 2020 e, portanto, as celebrações já começaram lá, mas vão-se prolongar durante agora um par de anos. No nosso caso, no caso de Angra, o primeiro evento deste ciclo aconteceu no dia 2 de abril de 1821 e, portanto, aconteceu, enfim, fez agora 200 anos. E foi um evento violento e efêmero. Houve uma revolução aqui em Angra, que depois o então capitão-general refugiou-se na Praia da Vitória, foram buscar o anterior capitão-general e reconduziram-no agora como o representante do lado liberal. 2 dias depois houve uma contra-revolução e ele foi morto. O capitão-general foi morto a tiro ali na parada do castelo. E estes eventos, claro que logo a seguir reinstalou-se o sistema não liberal, mas pouco depois veio a ordem do Dom João VI a dizer que tinha jurado a Constituição, a dizer que afinal volta tudo para trás, e a partir daí iniciaram-se um conjunto de eventos que durante praticamente uma década, enfim, a paz só regressou em 1834, portanto foram aqui, no caso do continente, 14 anos, no nosso caso aqui 13 anos de avanços e recuos, enfim, com uma guerra civil pelo meio, enfim, mas são eventos que marcaram aquilo que nós somos hoje. Em 1821 começou a discussão ainda de Terceira e São Miguel, porque logo um mês antes tinha havido uma revolta liberal em São Miguel cujo objetivo era separar São Miguel da Terceira, dizer que não queriam que Angra fosse a capital e, portanto, começou aí a disputa que depois
No ano seguinte, nas Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, que fez a primeira Constituição, os deputados da Terceira lutavam pela manutenção da unidade açoriana e os deputados de outras ilhas contra essa unidade açoriana, o que deu origem aos 3 distritos que viveram até 1975, 76, enfim, e que marcaram muito daquilo que é a nossa conversa hoje, o nosso debate e a nossa maneira de ser. Portanto, estes eventos, apesar de ter sido uma coisa muito curta, que, enfim, começou no dia 2, no dia 4 o senhor já estava morto. Exatamente, mas deixaram uma marca extremamente duradoura e profunda que vem até os dias de hoje. O que é que a Câmara fez? Enfim, lembrando deste tempo, editou-se um livro que conta esta história, que está disponível para quem o quiser lá na Câmara Municipal e creio que também em algumas livrarias e no Instituto Histórico, e fez este ciclo de conferências e recuperou-se o mausoléu, enfim, o monumento funerário que está ali no Livramento, que marca o lugar onde está enterrado o Capitão-General Araújo, que foi morto nesse dia. Claro que o cemitério não existia nessa altura. O que aconteceu foi que ele foi enterrado nas traseiras da Igreja do Castelo, que nessa altura estava em ruína, e umas décadas depois, já nos anos 60 do século XIX, os liberais de Angra, uma comissão de liberais, em homenagem a ele, foram fazer a trasladação dos restos mortais e pagaram, esta comissão angariou fundos que pagou o monumento que está no cemitério. Hoje em dia. O monumento estava, enfim, um bocadinho em mau estado desde o sismo de 80, que tinha causado alguns estragos em alguns elementos do monumento. Foi todo recuperado, está todo como novo, e portanto também fica aqui o convite, se alguém, embora obviamente convidar as pessoas a ir ao cemitério, mas pronto, forma, se alguém quiser ir ao cemitério e ver, deixa de ser parte da nossa história. E porque não é apenas o General Araújo que lá está, estão também lá outras figuras notáveis da Ilha Terceira, desde o Padre João Emiliano de Andrade e outros cujos, enfim, os monumentos funerários estão lá e, portanto, se alguém tiver essa curiosidade, passe por lá. E, portanto, é este o conjunto de eventos que está a acontecer nesta altura. Todas estas palestras, todos estes ciclos de conferências vão acontecer ao longo dos próximos dias 16, 23 e 30, já começaram a 31 de março, portanto, os que passaram. Podem saber mais pormenores. Mas estão disponíveis na Vitec para quem os quiser ver. Exatamente, era isso mesmo que eu ia acrescentar, e o calendário, enfim, com os palestrantes e os convidados das próximas sessões estão também disponíveis nas páginas e nas redes sociais da Câmara Municipal. Mais um documentário sobre uma outra revolta, a dos deportados de 1931, também acontecerá agora a 18 de abril. Isto parece que os anos do historiador Carlos Anos, não é? Os anos que acabam em 1 são muito dados a acontecimentos. A malta revoltava-se toda nos ímpares, não é? E portanto, em 1931 houve um dos maiores levantamentos aqui nas ilhas contra o Estado Novo. O Estado Novo ainda não existia, contra a ditadura que tinha nascido a partir de 28 de maio de 1926, e esta revolta teve uma particular força aqui em Angra, porque em Angra estava um conjunto muito alargado de deportados. Ou seja, o nosso castelo servia de prisão e muitos... O próprio Afonso, não é? O próprio Dom Afonso. O Dom Afonso veio inaugurar este caminho, mas enfim, até os anos 60 do século XX houve aqui deportados, presos e exilados. E alguns históricos, não é? O próprio Gungunhana. Algumas das pessoas mais notáveis desta transição passaram nesta situação de desterrados aqui pela Terceira. E o movimento iniciou-se na Madeira e aqui Angra aderiu rapidamente a isso. Na Câmara Municipal foi feita uma cerimónia de hastear da bandeira. Enfim, há um filme muito interessante que está disponível também nas redes sociais, em que se vê a revolta à janela da Câmara de Angra. E, portanto, Angra foi realmente um dos epicentros destes eventos. Faz agora 90 anos. E, lembrando esse evento, vai ser feita também uma conferência e vai ser disponibilizado um vídeo que depois ficará, enfim, acessível ao público para quem o quiser ver, contando exatamente esta história, porque obviamente esta foi uma história que, mais uma vez, um acontecimento de grande intensidade, mas que foi rapidamente sufocado pelo Estado Novo. Foi a primeira vez que a aviação entrou em ação aqui em Angra, com a distribuição de panfletos a partir de um avião a intimar as pessoas à obediência, e depois houve, obviamente, a chegada de tropas que puseram
alguma ordem na casa. E obviamente que depois o Estado Novo rapidamente suprimiu todas estas memórias, passou a ser uma questão que não se podia falar e que não se devia falar. E portanto isto de alguma maneira desapareceu da nossa memória coletiva, um evento que teve grande relevância nacional e até mesmo internacional, porque obviamente a nível internacional vivia-se também tempos de grande inquietação com o nascimento dos fascismos, dos nazismos, de tudo isso. Portanto, isto teve reverberações internacionais sérias e depois tudo isto foi abafado e foi esquecido. O que nós estamos a tentar fazer é, de alguma maneira, trazer esta memória cá para a frente e mostrar às pessoas um aspecto interessante da nossa vida coletiva que faz agora 90 anos acontecer. É verdade. Deixe-me mais uma vez, já o fizemos em outras ocasiões, mas mais uma vez parabenizar a Câmara Municipal por esta fantástica preocupação que tem de repor aquela que é a importante história de Angra do Heroísmo e da Terceira em particular, de modo geral, aliás, porque muitos desses acontecimentos, o professor acabou de dizer, estão esquecidos da nossa memória coletiva. Foram, em alguns casos, propositadamente esquecidos e varridos da como é óbvio, não é? Mas é importante, de facto, termos noção daquilo que já fomos para podermos também construir melhor aquilo que queremos vir a ser. Um documento que está em elaboração, e agora saindo um pouco dos eventos mais de índole socioculturais, um dos documentos que está em elaboração na Câmara chama-se Estratégia Local de Habitação. Este é um assunto extremamente importante, porque uma das componentes da famosa bazuca e uma das componentes, enfim, daquilo que são os próximos programas da chamada aumento da resiliência dos países da União Europeia passa por um investimento grande em habitação. E aquele investimento em habitação não é apenas o tradicional fazer casas de bairros sociais, é também, enfim, alargar os apoios à habitação a uma gama mais abrangente e indo até àquilo que nós, enfim, a baixa classe média, e tem ali questões que podem ser a substituição de tetos, melhoria da eficiência energética das casas, substituição de janelas, enfim, é um conjunto de matérias que podem interessar. Para se ter acesso a essas possibilidades de financiamento, é necessário apresentar um plano de investimento na habitação. Esse plano estratégico obriga a uma consulta pública que está a decorrer, tem vindo esses anúncios, foi publicado também no jornal, e, enfim, as pessoas podem ainda participar. Isto depois vai acabar por se entrosar também com outros dados que estão a ser obtidos por via do censo, que também está a decorrer, e basicamente o que é que se pretende? Pretende-se perceber qual é a qualidade e que tipo de habitação é que existe em cada uma das nossas freguesias e mapear as zonas problemáticas em que é preciso investimento. E para isso as juntas de freguesias estão envolvidas, estão a fazer o levantamento das suas freguesias, mas qualquer cidadão que queira pode participar neste processo respondendo ao inquérito que está disponibilizado na internet. O que é que vai acontecer a seguir? Há uma equipa que está contratada para fazer isso, enfim, uma empresa da especialidade, que juntará todos estes resultados e apresentará depois para a aprovação da Assembleia Municipal um documento que tem duas vertentes. Uma diz o que é que nós temos de habitação e depois aponta um conjunto de investimentos que é preciso fazer. Esse plano é depois submetido ao Instituto da IRU, da Reabilitação e Habitação, que depois de o aprovar transforma num documento orientador do investimento no Conselho, e a partir daí quer as entidades públicas, quer os particulares podem, obviamente, dentro das condições que lá estão, ter acesso a estes fundos. Se bem percebo, haverá então aqui duas frentes ou duas linhas de financiamento de projetos públicos, digamos assim. Um diretamente a ver com o parque habitacional que a Câmara gera, e portanto será investimento direto da Câmara, mas um outro onde a Câmara pode apoiar privados a realizarem... Esse é que é o mais importante de todos, porque no que diz respeito ao investimento no parque municipal, pois a Câmara tem o feito e as casas estão em bom estado, e nós somos uma das câmaras que em termos de per capita, ou seja, face à população que nós temos, mais habitação social temos. Nós temos nesta altura 400 e qualquer coisa, 440 casas, cerca disso. O que é para a população do Conselho um número notável. Isto também é resultado do sismo e de tudo o que aconteceu por aí adiante. Há aqui um conjunto de, a história depois também conduz a isto. Mas nesta altura o grande interesse é a possibilidade de pessoas que não são os tradicionais utentes dos bairros sociais, portanto estamos a falar de pessoas que já têm mais algum desafogo
económico. E em qualquer sítio, não é? Por vezes ouvimos muito falar em apoios mais específicos para quem está no centro da cidade por causa das questões de património e tal, mas quem está nas zonas mais limítrofes e mais rurais, não. Neste caso, o objetivo é cobrirmos o concelho, por isso é que todas as freguesias estão envolvidas. Agora, cada freguesia tem que mapear as suas próprias necessidades e por isso as juntas de freguesia têm aqui um papel fundamental na indicação do que é que em cada freguesia é necessário fazer, de forma que nós depois possamos olhar para o concelho como um todo e canalizar os investimentos para aquelas zonas que mais precisam. E isto, volto a repeti-lo, é importante porque envolve uma franja muito alargada da nossa população. Estamos a falar de gente que tradicionalmente não é beneficiária destes apoios. Isto é importante, não é? Até para também preservarmos e darmos qualidade ao nosso património edificado. Significa isto, portanto, que no fundo a Câmara elaborará um novo regulamento, digamos assim, de apoio especificamente à recuperação. Neste caso estamos a falar de um plano que não é apenas, quer dizer, é elaborado pela Câmara, mas depois é registado junto do IRU, que é a entidade depois que faz a gestão a nível global das verbas comunitárias. Portanto, estamos a falar aqui de um documento que tem uma importância grande e que transcende até a própria atividade municipal. Fica aqui neste eixo da colaboração entre a Câmara e o Estado. Desta bazuca, que outras áreas é que a Câmara Municipal pode beneficiar, Presidente? Eu creio que não há muitas outras. A maior parte desse dinheiro destina-se essencialmente o asfalto para essas estradas está uma chatice, não é? Essa parte aí continua muito procurada. Isso, pois. E há a previsão do próximo quadro comunitário poder ajudar a resolver isso ou ainda não se sabe? Há uma justa expectativa que sim. E nós temos vindo a aguentar as coisas nesse sentido, a ver se chegamos ao próximo quadro comunitário e o aproveitamos integralmente, como aliás, dentro das limitações possíveis, fizemos com este e com o anterior. Agora, no que diz respeito ao asfalto, a situação é de facto complexa. Nós temos muitas estradas em mau estado e se nós formos agora investir, temos que pagar 100%. Se esperarmos mais um aninho, provavelmente pagaremos apenas 15%. Portanto, o que é importante, e, portanto, há aqui um compasso de espera. As pessoas às vezes exasperam-se, eu também exaspero, detesto andar em caminhos cheios de buracos, mas a verdade é que há aqui um tempinho que vale a pena esperar, porque isso depois tem consequências grandes no que diz respeito à possibilidade de nós resolvermos mais questões, ou seja, com 15% nós poderemos fazer muito mais do que faremos agora. O metro quadrado ou cúbico de asfalto, nunca sei bem qual é a medida da coisa. Costuma ser ao quadrado. Sei que enfim, exatamente, metro quadrado do asfalto é caríssimo completamente. Não é? Professor, por falar em buracos, está quase resolvida ali a questão da Rua do Marquês, depois iniciar-se-á a fase da Rua do Palácio. Como é que está este processo? Só para há já algum tempo que não falamos exasperantemente lento, mas pois vamos andando. Isso é que é uma chatice, não é? Mas vamos andando. Ou seja, neste momento estamos... Mas lento por algum motivo em particular? Atraso de chegada de materiais? Não, enfim, neste caso, dificuldades do tempo? Quando falamos em calçadas, nos períodos de inverno rende menos, porque obviamente quando chove não é possível. Portanto, há aqui este inverno, primavera tem sido um bocadinho molhado. Mas pronto, as coisas vão andando. Enfim, a frente da obra já, enfim, a parte final já chegou à curva da rua. Agora estão a fazer o último troço, que é o troço mais plano, e esperemos que seja mais rápido. Aquela mesma técnica que tem sido utilizada, da questão do cimento também para dar ali uma... Até porque agora o cimento transformou-se numa necessidade ainda maior, porque com as restrições que se anunciam na utilização de glifosato nas ruas, vamos ter consequências muito complicadas. Aliás, nós já restringimos o uso de glifosato e a nossa cidade está a ficar positivamente verde. Pois é. De maneira que a coisa os ambientalistas gostam. Sim, mas ela está a ficar um bocadinho verde demais. Exatamente. Glifosato é o Roundup, para quem não esteja tão... Já há algumas ruas que uma cabrinha já se alimentava bem na rua. Efetivamente. E portanto esse é um dos problemas que vai surgir e é um grande desafio do futuro, razão pela qual nós também temos vindo a preparar as coisas para o futuro, resolvendo esse problema de raiz, porque neste caso é mesmo de raiz, literalmente. Sendo que há raízes que foram tudo, não é? Mas pronto, fica mais difícil a raiz entrar ali, porque na verdade com esta calçada tradicional que nós temos na cidade e com o tipo de solo que temos e particularmente com o clima que temos, basta 2 ou 3 semanas de sol e temos uma cidade cheia de ervas. E, aliás, portanto, não sei se foi inspirado ou não nisso, mas António Variações tinha uma música que era Erva daninha a alastrar, não é? E a calçada é terrível para isso. Sim, neste caso aqui, nós fechamos os olhos e quando os abrimos, a erva daninha já alastrou. Presidente, não roubo mais tempo, muito obrigado mais uma vez por estes minutinhos. Desejo-lhe um bom fim de semana a toda aqui por 15 dias. Foi o Angra em Revista deste sábado no Rádio Clube de Angra. A todos, continuação de uma boa tarde e bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.